E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Eduarda Helena e eu vou dar aula para vocês hoje, Introdução à Química. Essa é a aula 2 e se você não assistiu a aula 1, assistam antes de vir para a aula 2. Lá é a introdução total, eu falo o que é química, as transformações da química também, eu falo sobre ideia de átomo, sobre elemento químico e sobre o símbolo dos elementos também. Então assistam lá e depois venham para cá. Mas antes, não se esqueçam, curtam esse vídeo, compartilham e se inscrevam aqui no canal para que vocês possam ficar por dentro de todas as atualizações, todas as videoaulas que eu estarei postando aí de física, matemática e química. Iniciando aqui. Observação. Eu coloquei uma observação antes para vocês, porque a gente vai iniciar agora falando de substância. Então, observação. Fórmula é a representação escrita das moléculas de uma substância, ou seja, a representação gráfica daquela molécula. Aqui, exemplos. Molécula de gás hidrogênio. Aqui nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, assim, desenhadas de acordo com o modelo de Dalton, que a molécula é unitária, e a fórmula vai ser H2, ou seja, dois átomos aqui de hidrogênio, então a fórmula vai ser H2. Aqui, uma molécula de água, aqui a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, então a fórmula será H2O. Aqui, os dois átomos que estão aqui de hidrogênio tem esse índice aqui. Aqui embaixo, inclusive, o H2O. Esses 2 e o 1 são os índices da molécula. Quando é 1, não é mencionado. Por isso que aqui nessa fórmula, o 1 aqui não é escrito, porque não precisa indicar. Porque é meio que óbvio que já é 1. Só quando é mais que 1 que aí precisa indicar. Mas pelo amor de Deus, gente, não confunda molécula com átomo. Você não vai falar que, por exemplo, a água tem uma molécula de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Pelo amor de Deus, galera, pelo amor, sério, não é. A molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Não é uma molécula, é totalmente diferente. Molécula é só aqui, ó, no gás hidrogênio. Aqui na água vai ser 2 átomos, são átomos, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Não confundam, escrevam na testa, grava aqui, coloca na cara, mas não esqueçam. Aqui, substância pura. Substância pura é um material formado por moléculas iguais entre si. É apenas um tipo de molécula. Aqui a gente tem exemplos, aqui a gente tem o gás hidrogênio, então só vai ter a molécula de hidrogênio, não vai ter mais nenhuma. Então essa substância é uma substância pura. Então são moléculas iguais e a fórmula dela é N2, porque aqui a gente vê que tem 2 átomos de hidrogênio juntos, então a fórmula será N2. E dentro desse quadrado, desse recipiente, a gente tem vários N2, né, no caso. Aqui, as moléculas de água, que são moléculas iguais também entre si. Nesse recipiente só tem moléculas de água. Aqui, H2O, que eu falei aqui antes, a fórmula também, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Gente, mas eu sei que às vezes vocês confundem, e quando eu estudava também, quando eu estava no primeiro ensino médio, eu tive que estudar bem essa parte também, porque a substância pura, ela engloba, eu já vou falar no próximo quadro, ela engloba tanto a substância simples quanto a substância composta. Então, no recipiente vai ser substância pura quando todas as substâncias forem iguais, independentemente se os átomos são ou não iguais. Porque aqui a gente tem, por exemplo, 2 átomos diferentes, mas é uma substância pura. Só que todos no recipiente só tem isso. Então, vai se configurar como substância pura quando só tiver essa molécula aqui no recipiente, seja qual for, pode ser NH3, que é amônia, pode ser metano também, mas se tiver só aquele metano, só aquela amônia,
se configura como uma substância pura. Então eu vou apagar a lousa para vocês e a gente vai continuar aí falando de substância simples e substância composta. Voltando aqui à lousa, substância simples. A substância simples ela é formada por um único elemento químico. Então aqui, por exemplo, a gente tem gás nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio, com a fórmula N2. É uma substância simples. Por quê? Porque tem apenas esse elemento químico, tem apenas átomos de nitrogênio. Gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio com a fórmula O2. É uma substância química simples de novo, por quê? Porque ela é formada por apenas esse tipo de átomo, o átomo de oxigênio. Aqui, gás hidrogênio, 2 átomos de H, formando com a fórmula H2, é uma substância simples, porque tem apenas esse átomo, esse tipo de átomo, que é o átomo de hidrogênio, e gás ozônio, que tem 3 átomos de oxigênio, e sendo, portanto, uma substância simples, porque tem apenas esse tipo de átomo, que é o átomo de gás oxigênio. Lembrando aqui que gás oxigênio e gás ozônio, eles são alótropos, que é o assunto da próxima aula e eu vou explicar certinho aí para vocês. Substância composta. Ela é formada por átomos de mais de um elemento químico, ou seja, mais de um tipo diferente de átomo. Aqui, gás clorídrico, HCl, amônia, 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio, com a fórmula NH3. É uma substância composta, igualmente o gás clorídrico, porque são átomos diferentes que formam a molécula. Gás carbônico, 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono. É, novamente, uma substância composta, porque são átomos diferentes que formam essa molécula. Aqui, diferença entre substância simples e substância composta. Substância simples. A substância simples, como eu havia dito, ela é formada por átomos iguais, ou seja, você tem aquela molécula ali de hidrogênio, de oxigênio, e ela é formada apenas por átomos desse elemento químico. Então, se você colocar no recipiente, por exemplo, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás oxigênio, vão ter apenas esses tipos de átomo. No recipiente com gás oxigênio, vai ter apenas o átomo de oxigênio formando as moléculas. Então, é uma substância simples. Aqui eu dei o exemplo do gás nitrogênio. A gente percebe que as moléculas são iguais. Por quê? Porque elas são formadas por átomos iguais. Substância composta. Átomos diferentes na molécula. Aqui representando esse átomo sendo diferente desse, sendo a molécula de monóxido de carbono. Então, aqui a gente tem um recipiente apenas com moléculas de monóxido de carbono. Só que o carbono é diferente do oxigênio, obviamente. Então, a gente vai ter uma substância composta devido a essa diferença entre o oxigênio e o carbono. Mas, lembrando, não deixando de ser uma substância pura. Por quê? Porque no recipiente só tem a molécula de monóxido de carbono, sendo, portanto, uma substância pura. Então, resumindo para vocês, substância simples, apenas um tipo de átomo na molécula. Substância composta, 2 tipos diferentes ou mais, 2 ou mais tipos diferentes de átomos na molécula. Aqui, as diferenças. Substância simples, átomos iguais, acabei de falar, e substância compostas, átomos diferentes. Lembrando que substância simples e composta é uma substância pura, são substâncias puras, porque no recipiente vão ter apenas aquelas moléculas, certo? Bom, vamos fazer agora um exercício para ver se vocês fixaram, jogando aí na tela para vocês. Bom, como vocês viram aí na imagem, o exercício da Mackenzie, ele pede para vocês o número de elementos, número de átomos, número de substâncias e o número de moléculas.
Bom, o número de elementos. Elementos, lembrando, é que nem, por exemplo, o elemento ferro, o elemento sódio, o elemento cloro, o elemento hidrogênio, ou seja, é aquele tipo de átomo lá, é aquele tipo de elemento. Então, vamos ver aqui na imagem. Aqui a gente tem um elemento, que ele tá coloridinho, só que esse elemento aqui, a gente tem ele uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Só que é o mesmo elemento coloridinho. Então, a gente tem aqui, ó, um elemento de um mesmo elemento, de um mesmo nome que a gente não sabe qual, ele não deu. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 desse mesmo elemento. Então, a gente vai ter um elemento, dois elementos. Ó, e esse 2 aqui, ele se repete aqui nesses clarinhos, é o mesmo elemento. Então, a gente tem aqui um elemento, dois elementos, aqui é igual esse, aqui é igual esse, é igual esse, aqui também é igual ao primeiro. Aqui a gente tem um terceiro elemento, porque ele está riscadinho, então esse elemento é diferente desses outros aqui, o sem cor e o riscadinho. Aqui a gente tem o quarto elemento, porque também é diferente de todos os demais. E aqui a gente tem uma repetição do primeiro elemento e do segundo elemento. Então, anotando aqui para você, esse aqui, coloridinho aqui, é o primeiro elemento. Esse aqui, sem cor, é o segundo elemento aqui. Esse aqui, riscadinho assim, é o terceiro elemento. E esse aqui, com as bolinhas aqui, só que aí na sua imagem tá com cor, porque não ia ficar com cor aqui, não ia ficar legal. Mas esse é o quarto elemento. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem no total nessa imagem, como esse que é igual a esse é igual a esse. Então, a gente tem um total de 4 elementos. 4 elementos. Número de átomos. Átomo é o átomo em si, independentemente se é do mesmo elemento ou não. Vamos contar aqui o número de átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, contando aqui o total, a gente tem 12 átomos. A gente tem aqui 12 átomos. Aqui, substâncias. Vamos ver quantas substâncias tem. Isso aqui se configura na primeira substância, porque aqui a gente tem esse átomo aqui coloridinho com o riscado, com o branquinho aqui. Aqui se configura a segunda substância. Aqui, primeira. Não repara a minha letra, tá, pessoal? Eu sei que eu tenho letra feia. Aqui é a terceira substância. Aqui é a quarta substância. E aqui nada mais é do que a mesma substância que essa terceira. Vocês estão vendo? Só que na verdade só muda aqui, que uma tá assim, a outra tá na verdade assim. Só que ambas são a mesma. Então, a gente tem o total de 4 substâncias. 4 substâncias. Aqui agora ele pede o número de moléculas. Número de moléculas aqui nesse recipiente. Vamos contar. Cada um representa uma molécula. Então, uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas. Então, contando cada uma aqui, cada uma representa uma molécula. Essa é igual a essa, só que são 2 moléculas, mesmo sendo iguais. Não é a mesma coisa que substância. Moléculas, independentemente se elas forem iguais ou não, você tem que contar. Já substância é o que for realmente diferente. Então, aqui a gente tem 5 moléculas. 5 moléculas. Então, aqui vai ser 4 elementos, 12 átomos, 4 substâncias e 4 moléculas. Então, o gabarito é a letra A. A de adorei essa videoaula e vou compartilhar e me inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Falou!